Estamos de volta aqui, prestes a iniciar a final. Essa transmissão é um oferecimento da CBC, mais de 90 anos e uma história completa com um portfólio muito grande para defesa, segurança e esporte. Também o apoio da Taurus, uma empresa com mais de 78 anos de história. Essas duas empresas fazem parte do grupo CBC, está mais de 130 países em 5 continentes. Bogos, nós estamos prestes a iniciar. Fale um pouquinho pra gente como é que vai funcionar essa final, como é que é a eliminação até a gente chegar no campeão. Bom, essa final, como eu te disse, ela reúne realmente, depois de 5 rodadas em 2 dias, os melhores. E aí, os 6 melhores classificados vão para a final e atiram até 60 pratos. Até porque, na medida em que forem excluídos, atira menos. São 5 rodadas, somando 60 pratos, em que na primeira rodada se exclui o sexto pelo resultado, depois o quinto. Quando chega no quarto e no terceiro, eles já disputam o bronze, sobrando para o primeiro e o segundo a disputa da prata e do ouro. Então é assim que funciona essa final. Ok. Vamos agora aos atiradores. O anúncio oficial. Nossa referir para essa final é a Milvia Funk, o júri Jairo Mota, em sexto lugar, com 108 pratos, Rodrigo Simões, quinto lugar, Augusto Guimarães, com 108 pratos, quarto lugar, Luiz Emerenciano, com 111 pratos, terceiro lugar, Renato Portela, também com 111 pratos, segundo lugar, José Vendrúsculo, com 115. Em primeiro lugar, José Pedro. Eles fizeram 3 shoot-offs para chegar até essas posições. Perfeitamente, porque houve empate. Houve 3 empates. Então, o Rodrigo e o Augusto disputaram aí quem ficaria em quinto e sexto. Perfeitamente. O Luiz Emerenciano e o Renato Portela quem ficaria em terceiro e quarto. E o José Pedro e o Vendrúsculo para disputar quem ficava em primeiro e segundo lugar. Isso vem bem a calhar daquilo que eu te disse anteriormente, que na parte técnica eles são absolutamente comparáveis. A grande diferença vai ser saber trabalhar com esse momento e se sair melhor do que os outros companheiros. No entanto, tecnicamente, você vê quanto empate, isso demonstra o nível elevado de cada um deles, né? Perfeito. Então agora vou anunciar oficialmente. Primeiro lugar, José Pedro, 115 pratos. Segundo lugar, José Vendrúsculo, também com 115 pratos. Terceiro lugar, Renato Portela, 111. Ocupará posto 3 com BB number 3. Quarto lugar, Luiz Emerenciano, 111 pratos. Quinto lugar, Augusto Guimarães, 108 pratos. Sexto lugar, Rodrigo Simões, também 108 pratos. O nosso júri, Jairo Mota. E a nossa referee, Milvia Franks. E agora vamos ao que interessa, que é tiro. O início da competição final. Boa sorte a todos. Agora é aquele momento que o atirador está com o coração acelerado. Ele sabe o que tem que fazer, o cérebro quer enganar ele, né, Bob? É aquilo que nós estamos comentando. O esporte, particularmente esse skate, para quem chega apenas para assistir, é uma forma apenas de você atirar num alvo que voa. Mas muito além disso, isso prepara, seja para a vida pessoal que profissional, o atleta, de uma forma incrível no que diz respeito a atitudes cuidadosas, responsáveis exatamente pelo que eles manobram, tá certo? Além de saber controlar situações difíceis de estresse da própria vida, porque aqui é isso que se aprende. E outra coisa, esse esporte é maravilhoso porque ele praticamente combina atitudes à primeira vista conflitantes. Nesse momento que você está vivendo agora, o atirador tem que se concentrar para ficar relaxado.
Só que daqui a pouco ele tem que mudar essa atitude para uma atitude absolutamente de reação imediata, como você acabou de ver, tá certo? Para poder Pedro quebrar, já iniciou para poder quebrando os quebrar dois pratos. esse prato que voa a 85 km por hora, 2 ao mesmo tempo. Muito bom. Houve dúvida, mas Costa quebrou os dois. Atirando agora o Vendrusco. Quebrou também o dublê. Perde o prato. Uma coisa interessante é a seguinte: numa rodada normal de campeonato, uma rodada, você tem 8 postos de tiro. E na final, você só usa 3 desses 8 postos, que é o posto número 3, o número 4 e o número 5. Você não usa, portanto, toda a cancha. Você atira apenas dublês, 2 pratos ao mesmo tempo, de cada vez, nesses 3 postos de tiro. Interessante, porque o atirador, ele treina a maior parte das vezes para prova. E ele precisa também treinar a final, né? Porque é diferente. Totalmente Apesar dos postos diferente, serem iguais, inclusive porque na final você tem 2 dublês no posto 3 e no posto 5 que não constam da etapa normal, né? Então são 2 tiros absolutamente característicos apenas da final. Então não dá, esse esporte você precisa treinar tudo. Agora o Rodrigo Simões, o Augusto. Vai para os seus 2 dublês. O Augusto é representante da casa aqui. Ele atira por esse clube paranaense. E interessante de ver nessa prova, são gerações diferentes disputando essa final, né? Nós temos 2 mais jovens, 2 mais experientes. E fale um pouquinho sobre como é atirar. Você vê que esporte interessante, né? Que, por exemplo, o melhor colocado que entrou na final, o Zé Pedro, ele, em que pese que seja um jovem experiente, ele é um decano do tiro. E entrou em primeiro lugar. Zé Pedro foi vice-campeão pan-americano em 1975. Por aí você vê. E está aqui pontuando como primeiro, melhor colocado para a final, para entrar na final. E esse último colocado, que é o Rodrigo, ele pratica esse esporte apenas há 3 anos. Isso não é uma demonstração de que esse esporte é fácil, isso é demonstração da dedicação desse menino, que realmente consegue já entrar numa final sendo categoria C. Ele dentro das categorias A, B e C, quem começa categoria C, e ele já está entrando numa final. Mesmo tendo entrado em 6º lugar, ele está entre os 6 melhores do Brasil. Então você vê que a idade, nesse caso, o que importa é você ter boa visão, explosão muscular, uma reação e um controle psicológico, e aí a maravilha desse esporte é que, independentemente de idade, você pode se igualar. Mais uma vez está atirando lá o Zé Pedro. Como eu disse, além de campeão pan-americano em 1975, ele é diversas vezes campeão brasileiro. Muitas. Diz ele que perdeu até a conta. O Vendrusco é o atual campeão brasileiro e tricampeão brasileiro também. Isso. Já tem uma experiência, vem de um título do ano passado. Está com expectativa alta. E você sabe que uma coisa muito interessante é que essa mistura de experiências entre os que praticam há mais tempo e menos tempo é uma forma absolutamente ideal de repasse de experiência. O Rodrigo hoje está vendo pessoas que já foram campeãs em 75, como o Zé Pedro, atirar.
Isso é uma escola. Sim. Então existe um desenvolvimento dos praticantes de tiro, no caso dessa específica modalidade, bem como das outras olímpicas, que fazem com que haja essa transmissão de experiência, mesmo que ele não seja o seu técnico. O fato de você participar ao mesmo tempo já provoca isso. Perfeito. Rodrigo Paiva tá te mandando um abraço, Bob. É teu sobrinho? Maravilha. Um abraço pro Rodrigo. Então, após atirados 6 pratos, nós temos Zé Pedro com 1 erro, Vendrosco com 2, temos Tela com 1 erro, Emerenciano 3 erros, Augusto 1 erro e Rodrigo 1 erro. Agora o próximo posto. Outra coisa interessante é que as finais, elas têm que ser obrigatoriamente realizados com prato flash. O que é o prato flash? É esse prato que, ao ser acertado, ao ser atingido, ele solta uma fumaça colorida, porque pela velocidade do target do prato, numa transmissão como essa que nós estamos fazendo, seria muito difícil que quem estivesse assistindo identificasse o prato quebrado e o trajeto dele. E sendo com esse recurso, você vê que dá para ver exatamente onde o prato quebrou, que prato que quebrou, qual foi aquele que não quebrou. Então, essa é uma adaptação, vamos chamar assim, para momentos como esse que nós estamos passando. Perfeito. Bogos, alguns atiradores comentam que a troca do prato convencional pelo flash no final eventualmente muda um pouco a velocidade de arranque do prato e alguns estranham. Vocês sentem isso no skit também ou não? Sem dúvida, porque ele é flash, porque ele tem a adicionalidade de um composto, que é exatamente essa pirotecnia que ele faz, e ele tem uma bolsa embaixo onde você deposita isso. Isso faz com que mude o peso do prato. Entendi. Né? Então, esse peso, mesmo sendo em algumas gramas, é fundamental porque no caso do esqui, o trajeto que o prato faz não pode ser qualquer trajeto. Você tem uma medição através de um arco, através de um ponto onde o prato vai cair, que tem que ser exatamente daquele jeito. Quando você altera o peso do prato, você altera regulagem de máquina, você altera trajetória, ele sai de uma forma mais rápida, porque você está lançando uma coisa mais pesada. Perfeito. Você tem razão, realmente existe diferença, mas para esses que estão atirando, eles tiram isso de letra. Não é isso que faz a diferença. Não. Nesse momento tá tirando o Luiz Emerenciano, um dublê. Quebrou o primeiro prato da casa baixa, mas errou o prato da casa alta. Dublê para o Emerenciano agora. Uma outra coisa importante, acho que de ser dito, quer dizer, é que o que está acontecendo hoje aqui é uma experiência absolutamente original, né? Essa apresentação, essa filmagem, etc. Quer dizer, essa transmissão. Quer dizer, esperamos que tenha sempre isso, porque, afinal de contas, além de ser uma memória, é uma divulgação muito importante de um esporte que, nesse país, carece muito de divulgação. E esse esporte vai crescer no dia em que as pessoas entenderem que a arma do atirador esportivo é como se fosse a raquete para o tênis, é como se fosse o taco para o golfe. Né? Então, a partir daí, você terá, inclusive, pessoas jovens, não é? Começando a praticar, que é um esporte absolutamente saudável, como eu disse antes, desenvolvendo uma série de qualidades no atleta praticante. O que me encantou muito no tiro ao prato quando eu iniciei, Bob, foi a possibilidade da gente disputar uma atividade esportiva em alto nível, mesmo com a idade avançada. Eu vim de uma outra modalidade esportiva, onde aos 30 anos você já é um velho.
E a gente vê, me orgulho muito de ver algumas pessoas aos 60, 70, já vimos aos 80, atirando em alto nível ainda. Então, isso é uma das coisas que me encanta muito. E talvez ela perca um pouco dos seus reflexos, mas a experiência que ela tem em outros quesitos fazem ela tirar igual ou melhor até que alguns jovens. E você sabe que hoje em dia você tem formas de medir esse reflexo, né? E que, curiosamente, existem pessoas com alguma idade e que não perderam o reflexo, ou pelo menos têm o reflexo mais do que suficiente para a prática desse esporte, né? Perfeito. Agora, totalizando José Pedro com 2 erros, Vendrusco 3 erros até agora, Portela apenas 1 erro, o Emericiano 4 erros, o Augusto com apenas 1 erro e aí o Rodrigo com 2 erros. Então você vê aí que já tem uma reviravolta nas posições e até o final dos 25 pratos muita coisa pode acontecer ainda. Isso é como corrida de automóvel, né? Termina com a bandeirada, né? Só termina quando acaba. Só termina quando acaba, né? Portela, 8, Emericiano, 6. E uma outra coisa interessante é que ao longo da vida de quem gosta de praticar o esporte, você tem esse esporte que pode servir como complemento ou como esporte principal a partir de uma idade. Eu, por exemplo, vim da natação. Você com 30 anos, praticamente, você vai procurar outra coisa para fazer, tá certo? Então o tiro é uma das coisas que você pode continuar desenvolvendo esse teu espírito de competição esportiva, praticando um outro tipo de esporte tão bonito quanto os outros. Nesta classificatória, nós tivemos as mulheres atirando também, né? E isso é uma outra coisa que me encanta. A possibilidade, inclusive, das mulheres disputarem a final junto com os homens. Perfeitamente. Você não tem uma competição feminina e uma competição masculina. E uma coisa interessante é que uma dos novas revelações e um grande valor promissor no esquite é exatamente uma moça, a Georgia, tá certo? Que está atirando magnificamente bem, está no início, né? Tem que criar ainda uma certa experiência. No entanto, o progresso dela foi alguma coisa realmente gratificante e é uma séria representante de valor do nosso país em competições internacionais a curtíssimo prazo. Ela, que me ocorre, ela perdeu de fazer a final por 1 prato apenas. Exatamente. Exatamente. Tirando agora Renato Portela. Renato Portela também tem uma vasta experiência no tiro, né? Tem. Renato Portela foi um representante nas Olimpíadas do Rio 2016. Foi. E também é 11 vezes campeão brasileiro. Tem um pouco de história, né? E uma coisa interessantíssima é a seguinte: você, nessa turma aqui, você tem, dentre os 6, você tem exatamente 50%. 3, vamos chamar assim, de uma nova geração. Perfeito. É a renovação do tiro. E nesse esporte, e principalmente num país como o nosso, que por uma série de fatores que não vem ao caso, esse esporte é difícil de ser praticado, tá certo? Seja pelo controle que se tem, seja por uma série de fatores, pelo custo, etc. Quer dizer, essa renovação de quase metade, de metade desses caras que estão atirando essa final, é uma coisa altamente gratificante, quer dizer, porque a tendência é que apareçam outros como os de fato estão aparecendo, que hoje não estão aqui porque ainda não estão nesse nível, tá certo? Mas é uma coisa interessante que nos últimos anos começou uma renovação. Por exemplo, você pega o Ceará, você tem um número tão grande de atiradores de esquite, né? E todos jovens, todos novos, etc., que fizeram desse esporte um objetivo de prática de um atletismo desse tipo. E isso é muito gratificante para nós e principalmente para a Confederação, essa renovação. Eu estou muito feliz com os resultados do tiro ao prato nos últimos anos. O trabalho que a Confederação Brasileira tem feito em investimento nos atletas, nas competições. A exemplo dessa transmissão, como você falou, que tem o objetivo de promover e de levar um pouco do tiro esportivo para quem está em casa e não tem oportunidade de estar aqui, tem gerado resultados. Nós tivemos na Fossa Olímpica nessa final aqui, nós atiramos em 15 turmas.
Isso é um exemplo de quanto está crescendo o tiro ao prato no Brasil. Não, e a grande prova disso é que durante muito tempo os novos praticantes do tiro sempre vieram de Filhos famílias em que o pai praticava, em que o avô praticava. E agora você já está vendo coisa que não acontecia com o basquete, com o vôlei, com a natação, tá certo? E hoje você já está vendo alguns que estão iniciando essa prática desse esporte sem ter havido nada no passado, na família, etc. Quer dizer, que praticasse esse tipo de esporte. Quer dizer, é uma espontaneidade de interesse pelo assunto, e que por isso que eu acho que essa divulgação é absurdamente importante para o desenvolvimento do esporte. Costa agora perdeu um prato. Estamos se aproximando já do final dessa série. Daqui a pouco nós vamos descobrir quem é o primeiro eliminado. E dos 6 vão ficar 5. 6 ficarão 5. E aí nós vamos para mais uma disputa de 10 pratos. 5 com nós dois, que vamos continuar, são 7. Nós certo? não vamos sair, né? Tá certinho. Nós não vamos ser Essa eliminados. é a vantagem, nós participamos dessa final e não erramos nenhum prato. Sim, senhor. Portela também acaba de perder um prato. Agora vamos ao Luiz Emerenciano. Agora o jovem Augusto perdeu 2 pratos. Uma pena, ele vinha muito bem. Agora o Rodrigo Simões. Rodrigo Simões disputa, treina em São Paulo. O Rodrigo Simões começou em São Paulo, começou comigo, inclusive. Começou com você. Que é muito orgulhoso para mim. E atualmente ele está atirando em Uberlândia. Desculpe, Uberaba. Perfeito. Então nós temos agora, só atualizando o telespectador aí, nós temos o Zé Pedro com 4 erros, o Vendrusco também com 4 erros, o Portela também com 4 erros, o Emerenciano com 5, o Augusto com 4 e o Rodrigo com 3. Então, líder agora, por enquanto, Rodrigo Simões. Que é uma das revelações. Você vê que o tiro não perdoa, quer dizer, não tem acordo. Se você acerta, se você acertou, tudo bem. Se você partiu errado, puxou o gatilho no momento que não era o mais adequado, etc., você pode ter uma experiência que você for, tá certo? Que você vai ter um belo de um 0. E essa modificação dinâmica que você vê, e você vai ver que já começa a mudar o panorama outra vez, e vai mudar outra vez, e assim até o final. Costuma-se comentar que entrou pensamento, é 0, né? Mas aí você precisa, exatamente. Mais uma vez o agradecimento à CBC e à Taurus que oferecem essa transmissão. É importante a gente destacar as empresas que apoiam o nosso esporte. Agora, Renato Portela. Belo dele. E uma coisa que você estava dizendo e que faz desse esporte uma coisa absolutamente admirável é a necessidade de você ter esse controle psicológico, inclusive para usar a sua memória, a sua preparação, etc., de forma absolutamente espontânea, porque não dá tempo de você ficar pensando. Você tem que fazer aquilo de uma forma de deixar andar. E para isso você precisa de memória muscular, você precisa de controle psicológico para você não apressar e nem retardar. A beleza desse esporte é exatamente isso.
Foi merecido. La clasificatoria, José 15. Em primeiro colocado, posto 6, Rodrigo Simões com 17. Empatados em segundo colocado com 16 pratos está Pedrusco, Portela, Guimarães. Em quinto colocado, Zé Pedro Costa com 15, que deixa a competição com 12 pratos, Luiz Emericiano de São Paulo. O nosso primeiro eliminado, Boggs, o Luiz Emerenciano, que é representante lá de São Paulo, treina no clube de Americana. Ele que entrou em quarto lugar, acabou sendo o primeiro eliminado. O Emerenciano é um dos, junto com o Rodrigo e com o Augusto, são os três newcomers. São os últimos a chegar e, evidentemente, a experiência, né, nessa hora pesa. Faz a diferença. Né, faz diferença. Mas, de qualquer forma, está tirando muito bem, mas, enfim, tem que sobrar só 3. Perfeito. Só tem bronze, prata e ouro. Não tem mais nada do que isso. Zé Pedro agora quebrou o primeiro dublê da segunda rodada. Agora houve uma dúvida. Júri. Segundo prato do segundo dublê do Zé Pedro, pois é. Nesse processo de pratos de dublê na final, esse prato que o Zé Pedro acabou de errar o segundo prato, coincidentemente, é o prato de toda a final que você atira ele mais longe, entre 30 e 31 metros, quando o normal no esquite é você atirar entre 19 e 20, e o mais difícil. Este é o mais difícil. Exatamente. E fica longe. Você vê que a própria juíza, o referi, teve dificuldade. Problema, teve que perguntar lá para planilha, porque ele atira lá embaixo. É o prato mais complicado da final. É importante dizer que, além de ver se eles quebraram os pratos, eles precisam quebrar antes do prato ultrapassar a bandeira, correto? Perfeitamente. Você tem uma área, tá certo? Em que depois dela, mesmo que você quebrar, é 0. Perfeito. Isso no segundo prato, porque no primeiro você tem uma área de eficiência. Se você deixar passar, porque você não passou da bandeira, vale. Só que o segundo prato já foi embora. Perfeito. E eles correm o risco, inclusive, de quebrar os 2 pratos com o Aí mesmo repete. tiro. E aí Repete. Por 2 vezes, correto? Exatamente. A terceira é... Aí se o cara for bom demais, Quebra 3 vezes. ele tem 0. Doble 0. É a experiência do Renato Portela talvez faça a diferença agora. Uhum. Vê ele semblante tranquilo. Você nota até pelo comportamento, né? Sim.
indivíduo não está se mexendo tanto, não está apertando as mãos. Isso é aquilo que eu te falei, a combinação do relaxamento com o fato de ter que ter uma reação efetiva, imediata, rápida, decidida na hora de você. Essa mescla é que é difícil de ser administrada. E alcançada. Exatamente. Essa Foi bom e bom. você vê que é um pratinho complicado, né? É uma dúvida a segunda vez nesse mesmo prato. Nesse momento, uma discussão a respeito dos comentários desse prato perdido. Logo, nessa segunda rodada, somam-se os resultados aos pratos dos primeiros 25, correto? Na final, você disse? Sim, agora na final. A eliminação continua. Então, Sim. o acúmulo da primeira pode ajudar eles na eliminação agora da segunda parte. Uhum. Zé Pedro, nesse momento, tem 20 acertos. O Vendrusco tem 19. O Portela tem 21. O Portela tem 22. O Luiz Emericiano foi eliminado. E o Augusto tem 25. Rodrigo Simões não errou nenhum prato agora na segunda parte. Ele tem 23. É o líder. Revelação. Nós temos que estar fazendo a soma dos resultados para poder apresentar para vocês o placar. Então, até esse momento, Rodrigo Simões, 23, Renato Portela, 22, Augusto Guimarães, 21, José Pedro, 20 e José Vendrusco, 19.
E agora na próxima rodada serão só 4, que o quinto será também eliminado. Exatamente. Enquanto que as outras 3 modalidades, as outras 2 modalidades olímpicas, que é a fossa e o dublê, você pratica praticamente resguardado, debaixo de uma estrutura. No esquite, não. O esquite você tem que praticar em campo aberto, tendo em vista a própria trajetória dos pratos. E isso quer dizer que nós estamos com sorte de estar esse tempo hoje aqui que está, porque o esquite é com chuva, sem chuva. Eu já vi algumas provas de atiradores de esquite tirando embaixo de temporal. Exatamente. Isso aí, mais ainda que força o atleta a estar concentrado. A única vantagem, que na verdade nem é vantagem, é mais um consolo, é que debaixo de água forte você vê mais nitidamente a trajetória do tiro. Perfeito. Porque ele vai... Aí você erra, mas sabe onde errou, né? que alegria, né? Que bela alegria. Que conforto, pô. Mas você vê, esse dia maravilhoso, a gente que atira esquite, você não torce só para ir bem, você torce também pelo tempo. É fato, mas nós somos abençoados nessa primeira etapa do campeonato. Foi. Porque foram 3 dias muito bons. Na sexta-feira ocorreu a fossa do dublê, a qual eu atirei. O dia estava muito bom e no sábado também um dia bonito. Então fomos abençoados, apesar da previsão dizer que ia chover. Exatamente. E eu vim agasalhado porque minha mãe enviou a previsão. Rodrigo agora. Você nota quando o indivíduo atirou bem, que sobra tempo, né? Sim. Ele faz tranquilo, sossegado, não atira assim no desespero, não? Ele pegou a pontinha lá longe, quer dizer, não? Essa é a característica do tiro do Rodrigo. O Rodrigo muito firme agora, nenhum erro nessa segunda fase, assim como o Portela. E agora vamos ao anúncio. Primeiro colocado segue Rodrigo Simões, com 27 pratos. Segundo colocado, Renato Portela, com 26 pratos. E em terceiro segue empatado José Pedro Costa e Augusto Guimarães, com 24 pratos. Deixa a competição com 21 pratos, José Carlos Vendruscolo, São Paulo. Agora o segundo eliminado, o José Vendruscolo. Apesar de entrar em segundo lugar, foi o segundo eliminado. Então, líder agora, primeiro lugar, Rodrigo Simões com 27 pratos. Segundo lugar, Renato Portela, 26 pratos. E empatados estão José Pedro e Augusto Guimarães com 24 pratos. E agora é aquela bolha, né? Quem for eliminado vai para casa sem medalha para mostrar. Exatamente. Para mostrar para a família. E aí os outros 3 já estão garantidos, primeiro, segundo ou terceiro. Na última rodada, os 2 já estão garantidos, porque é Perfeito. prata ou ouro, né? Então, pelo menos, não é aquela desculpa que você dá para a esposa que não tem forma de provar. Exatamente. Agora a pressão começa a aumentar, né? Mas agora a liderança de 2 ou 3 pratos pode fazer a diferença. Permite que o atleta, sim. Em algum vacilo, perca um pratinho, mas continue ainda. Se você pegar esse 27 e o 26, e mesmo esses 2, 24, você pode dizer que por enquanto você não tem favorito, não. Tá meio cabeça a cabeça aí. Uma característica do esquite, para nós que somos atiradores das outras disciplinas do tiro olímpico, é essa
todos os atiradores ocuparem uma fila para atirar naquele mesmo posto, né? Então você não tem a oportunidade de visualizar os pratos exatamente do posto que você vai atirar. E na fossa dublê e na fossa olímpica às vezes ajuda. Mas você sabe que é um fator interessante, não é porque eu pratico, porque existe sempre uma pequena concorrênciazinha, né? Não, o esquite é mais difícil que a fossa, né? Porque você já está com a arma pronta, dá 2 tiros no mesmo prato. É até saudável, mas existe isso. Né? No a mundo gente inteiro, sabe. no mundo inteiro existe, né? Agora, realmente no esquite, o fato das pessoas ficarem todas juntas atirando na mesma pedana, uma vez cada uma, é claro, te dá um outro tipo de socialização. Você não se isola apenas o seu mundo, tá certo? Que tem um fator bom, mas tem um fator de autocontrole. Perfeito. Você entendeu? Porque você se concentra mais facilmente estando sozinho, você com você lá na coisa. Quando você está na fila, vamos chamar assim, tem um mexendo no cartucho, tem outro falando alguma coisa, quer dizer, então é uma pimentinha a mais da história. Diferente. Agora nós iniciamos a terceira rodada. José Pedro, dos 4 pratos, acertou 3. Portanto, vai a 27. Portela perde um prato. Vai para o segundo dublê. No target para esse prato. Quando ele sai quebrado, você repete, né? Uma característica também que diferencia o esquite das outras disciplinas é o timer, né, Bolos? Você tem de 0 a 3 segundos, que é um Perde fator, outro prato, portanto vai a 28. que é um outro fator de complicação, porque como você tem que ter uma reação imediata, seria mais fácil se você soubesse que ao seu comando o prato sai sempre. E aqui não, ao seu comando o prato pode sair imediatamente ou até 3 segundos, que parece Uma que semana raro. e meia. Mas para quem está atirando, esses 3 segundos é uma vida. Eu experimentei outro dia tirar o esquite. Ah, é? Pra mim parece uma semana e meia até o prato sair. E nesses 3 segundos, o grande problema é você continuar mantendo a concentração. Augusto acerta os 4 pratos, vai a 28 também. E já empata com o Portela. Vai ver como muda rápido? Bem emocionante essa final. Rodrigo Simões agora, que é o líder, tem a chance de distanciar ainda. Dois acertos. Agora aquele famoso prato difícil. Esse é o difícil. Belo dublê. Beleza. Com 4 acertos, ele vai a 31 pratos e é o líder. Então, Você nota para que quem está atirar... em casa, Rodrigo Simões, 31 acertos. Augusto Guimarães e Renato Portela, 28. E o José Pedro, 27. E você nota quem são os atletas que estão bem na competição. Pela facilidade com que o cara está atirando, né? Parece o Pavarotti, né? Sabe? Quer dizer, Sai a vozeirão, voz. você olha para ele e parece que não está fazendo força. José Pedro vai a 28. Perde um prato. Renato Portela também. É 29. Augusto quebra os dois. Vai a 30.
Perde o prato Rodrigo Simões agora. Você viu que o vento jogou o prato para baixo, afundou. né? Eu ia fazer esse comentário, mas eu preferi ficar quieto. Mas eu percebi sim. O vento não venta igualmente para todos os concorrentes. Agora, quando você está praticando, você tem a sensação exata de que só venta quando você vai atirar. Zé Pedro vai no próximo dublê. Acaba de fazer 2 acertos. Perde um prato. Vai a 31. Bonito o dublê do Renato. Perde um prato também. É 32. Na cancha agora o Augusto Guimarães. O Augusto comentou comigo antes de começar a final que ele iniciou no trap, uma modalidade de tiro ao prato não olímpica. E migrou depois para o skit. O trap, você começou em quê? Eu comecei no trap, mas foi questão de 15 dias. Eu fui muito influenciado por um atirador de fossa dublê, que é o Felipe Fusaro, um abraço para ele, e no nosso clube. Então eu migrei muito rápido. Mas eu vejo que o trap é uma porta de entrada... É isso que eu ia comentar com você. Eu acredito, eu não tenho um percentual, mas eu diria para você que mais da metade dos atiradores que praticam as 3 modalidades olímpicas começaram pelo trap. Fora o fato de quem pratica realmente o trap, que é a grande maioria dos atiradores no Brasil, são os praticantes do trap. Perfeito. Vamos ao anúncio agora. Para a eliminação do 4º colocado. Primeiro colocado segue Rodrigo Simões com 35 pratos. Segundo colocado, 33 pratos, Augusto Guimarães. Terceiro colocado com 32 pratos, Renato Portela. Deixa a competição com 31 pratos, o atirador Zé Pedro Costa de São Paulo. Então agora, após a terceira rodada, foi eliminado José Pedro Costa, que entrou na final em primeiro lugar. Foi eliminado 31 acertos. E aí nós vamos agora para a disputa das medalhas. 3 medalhistas. Já temos 3 medalhistas. O pódio está definido, só vamos ver agora qual é a ordem. Primeiro lugar está Rodrigo Simões. Entrou na final em 6º lugar com 108 acertos. Ele está com 35 acertos. Em segundo lugar está Augusto Guimarães, que também fez 108 acertos. E está agora com 33. E em terceiro lugar está o Renato Portela, que tem 32 acertos e entrou em terceiro lugar na final. Ele que inicia agora a série para valer. Você vê que a diferença entre o primeiro e o último, apesar de serem só 3, é 3 pratos. Né? Muito disputado mesmo essa final. 4 acertos para Portela. Ele vai a 36.
Bogos, pinta um alívio quando é eliminado o quarto colocado, você já garante uma medalha ou Mas não aumenta? tenha dúvida. Não. Não tenha dúvida. A primeira sensação é de alívio. Você fala assim, o meu está garantido. Evidentemente que você quer passar de bronze para prata. E quando você fica na última, você quer o ouro. Perfeito. Agora, o primeiro momento Dá é um de alívio. alívio. Passei para segundo estágio, digamos assim, né? E aí começa a briga toda outra vez, para ver o degrau do pódio. Né? Eu ouço muito os mais experientes falando um prato por vez. Não, e é verdade. E eu pratico muito isso. Um prato por vez. Porque fez conta, olhou para o placar. Não, aí... se você se pressionar além do devido, além da pressão que já existe, você está se prestando um grande desserviço. Como, por exemplo, né? Quer dizer, você ficar prestando atenção no número, né? Quer dizer, é bobagem. O número vai ser consequência. Perfeito. Perde um prato o Rodrigo agora. Ele tinha uma ligeira vantagem. Se ele acertar os outros dois, continua com um de Se vantagem. ele acertar, continua com vantagem. Empatou. Perde um prato e a gente tem um empate. Então agora com 37 acertos estão Rodrigo e Augusto e 36 Portela. Cada vez mais emocionante, não, Bogos? Foi aquilo que nós comentamos no início, né? Até o último tiro não está definido, né? Por etapas está definido o pódio, né? Mas o lugar no pódio não está definido. Exatamente. Vamos lá. Agora eles atiram. Bela do Pedro Portela. Vai a 38. Deixa eu segurar aqui para você fica mais à vontade. Vai o Augusto. Essa transmissão é um oferecimento da CBC e Taurus. Vai também a 39 o Rodrigo Simões. Permanece o empate. Lembrando que para a eliminação do terceiro, o número do BB Number vale. Acontece que se for a disputa do ouro e a prata, o BB Number deixa de valer e aí, Passa para o shoot-off. Shoot-off. Para quem não conhece, shoot-off é um desempate como pênaltis, né? É com... Alternância. Com alternância e quem errar o primeiro está fora. Todos os tiros são eliminatórios, né? Acho que seria interessante dizer que o BB Number é simplesmente aquele número que o cara recebe para participar da final. Como são 6 colocados na final, o melhor colocado recebe o número 1, o segundo colocado o número 2 e assim vai até o 6º colocado. Este é o famoso BB Number, que não é outra coisa do que esse número que eles têm nas costas. Mas é uma novidade da regra, né? É uma novidade pelo seguinte, como além dos 125 pratos, você tem mais 60 na final, se você for apelar para o shoot-off em todos os casos de empate, é possível que você tenha que continuar por mais um dia. Perfeito. Tá certo? Então o shoot-off ficou restrito a algumas situações e o resto é decidido pelo BB Number. Ou seja, quem entrou com o maior número de pratos quebrados na final, nesse caso de empate, teria a condição de ser o preferido. Perfeito. Ele carrega a vantagem dele. Carrega uma vantagem. O Augusto, os acertos agora vai a 43. Bonito dublê do Rodrigo. O Rodrigo tá muito firme nessa final, hein? Tá? E atirando de uma forma descontraída, né? Na verdade, todos estão firmes, né? Porque o Augusto tá tirando muito firme também. É. E o Portela, que estava um pouco atrás no placar, já... Agora perde um prato o Rodrigo e assume a liderança, então, o Augusto. Como eu conheço
muito todos eles, eu diria para você que nem todos estão tão tranquilos. Ah, perfeito. O primeiro colocado segue Augusto Guimarães com 43 pratos. O segundo colocado, Rodrigo Simões com 42 pratos. Deixa a competição, medalha de bronze com 41 pratos, Renato Portela. Temos o anúncio agora do terceiro colocado, medalha de bronze, o nosso representante brasileiro na Olimpíada Rio 2016, Renato Portela. Parabéns, Renato, pela competição. E agora, vamos à derradeira final. E você vê que coisa interessante? Dentro daqueles 50% de novatos, 2 ficaram para a disputa de ouro e prata. E eles entraram em quinto e sexto lugar. Exatamente. Você vê que é possível chegar à medalha. Não, a diferença pequena entre eles. Foi aquilo que nós falamos no início. Tecnicamente são todos comparáveis. Perfeito. Agora eles atiram mais 10 pratos, correto, Bob? Correto. E se empatar, vai pro shoot-off. De morte súbita. Primeiro que erra, cai fora. Perfeito. O Augusto perdeu um prato. Porém, acertou os difíceis, né? Perfeito. Eu acho que nesse momento aí todos são difíceis, viu, Bob? Com o coração Tem na o boca. mais difícil e o menos difícil. Se quebrar os dois, volta o empate. Temos um empate. E ele acertou o prato mais difícil e o vento afundou o prato. Você viu onde ele acertou? Percebi. Praticamente 1,5 m, 1,80 m no chão. Fico temeroso de fazer esses comentários a respeito da altura do prato, por não ter tanta experiência no esqui. Mas em relação ao tamanho da casa e o aro que a gente tem na cabeça, dá para dizer. Eu notei que ele afundou bastante. Então agora, com 46 pratos, os dois competidores empatados, Rodrigo Simões e Augusto Guimarães. Fogos, para quem não é da modalidade, você pode falar um pouquinho a respeito do equipamento que se usa para a disputa dessa disciplina? Olha, os equipamentos principais usados no Brasil são exatamente os mesmos usados no exterior, que as espingardas são importadas, a máquina de lançar prato é importada e o prato é importado. Portanto, nos clubes brasileiros hoje, nos quais são executadas, levadas a cabo essas provas do brasileiro, você tem o que existe de melhor em termos de equipamento. Perfeito. Né? O que existe de melhor hoje no mundo são essas pessoas que estão praticando aqui, seja com as armas, seja com as máquinas de lançar prato, etc. Na última passada, o Rodrigo perdeu um prato. Está um prato atrás, o Augusto toma a liderança com 48. Agora ele perde um prato. Vai a 49. Vamos ver o próximo dublê. Quebra. 51 pratos. Rodrigo com a chance de empatar mais uma vez. E tem que acertar todos para empatar. Exatamente. Já perde um prato. Pronto, Temos o Augusto anunciado campeão.
Augusto Guimarães, medalha de ouro. Rodrigo Simões, medalha de prata. Com 49 pratos, medalha de prata. 49 pratos, medalha de prata, Rodrigo Simões, São Paulo. Anunciado aí a medalha de prata. O abraço dos campeões. 51 pratos, medalha de ouro, Augusto Guimarães. Parabéns ao campeão. Augusto Guimarães entrou em 5º lugar na final. Atirou muito firmemente. Olha o incentivador principal do Augusto, que é o avô. O avô. Olha a festa que ele está fazendo. Que alegria. Esse é o bonito do esporte, né? Sem dúvida alguma. E você vê pessoas concorrentes torcendo pelos outros. Isso é uma coisa que me admira muito no tiro. Eu sempre comento isso, que eu disputo com os amigos aqui, torcendo para eles acertarem. Isso que é engraçado. Verdade. E isso eu vejo todo mundo, né? É muito saudável esse esporte. Sem dúvida. Bom, meus amigos, nós vamos encerrar aqui a transmissão da final do skate. Eu agradeço muito, Bogos, aos seus comentários. Essa transmissão não seria a mesma sem a sua experiência. Foi um prazer, viu? Nós vamos daqui a pouco iniciar a transmissão da final da Fossa Olímpica. Fiquem aí no Facebook atentos para o novo link. Obrigado a CBC e a Taurus pelo suporte a essa transmissão. A CBTE fazendo o melhor para promoção do nosso esporte para o Brasil. E até BH, né? E até BH, que é a próxima etapa. Dia 22. Exatamente, dia Maravilha. 22. Um grande abraço. Muito obrigado, pra você. um abraço, Bogos. Até logo.